Hoje a gente vai ver o iceberg das polêmicas de FNAF. Pra quem não sabe, icebergs são um compilado de informações assim meio obscuras que a galera reúne em um vídeo só. Então bora ver qual que é da parada. FNAF teve polêmicas absurdas desde 2014, tendo uma das comunidades mais insanas e doentes da internet. Nesse vídeo, eu juntei as... Não fala da minha comunidade FNAF não, porque eu amo essa comunidade. Amo. Só não... Na verdade, eu acho que ela e a de Undertale estão aqui pra mim, ó. Aqui, ó. maiores polêmicas de FNAF no iceberg. Caso você saiba o que é um iceberg, pula pra esse tempo aí na tela. Mas caso você não saiba, iceberg é um tipo de vídeo que cataloga tópicos de certos assuntos em camadas. O cara mandou pular, mas é tipo 3 segundos pra frente. E quanto mais você desce, mais bizarro vai ficando. Camada 1. Controversa política e aposentadoria de Scott Calton. Em 2021, uma tempestade se formou na comunidade de FNAF, quando foram vazadas doações políticas feitas por Scott Calton para candidatos do Partido Republicano dos Estados Unidos, incluindo nomes que já haviam se posicionado contra direitos da comunidade LGBTQ+. O assunto se espalhou... Rapaziada, esse aí é meio tenso, entendeu? Porque assim, um jogo que é majoritariamente consumido pelo pessoal que é mais LGBT, mais de esquerda, entendeu? Pelo menos da sua grande maioria, não generalizando, é um tiro fora. Putz, Scott Calton, que isso, cara? Olhou rapidamente no Twitter e Reddit, dividindo a fanbase entre aqueles que defendiam o direito de Scott de apoiar quem ele quisesse e aqueles que viam isso como uma traição aos valores que acreditavam que a franquia representava. O caso tomou proporções gigantescas, com hashtags, debates e até ameaças, culminando no próprio Scott anunciando oficialmente que se aposentaria do desenvolvimento de FNAF. Security Breach. Pô, rapaziada, mas isso aí é paia, hein, velho? É assim, a internet é isso, né? Ou a galera te ama muito ou a galera te odeia. Na verdade, ao mesmo tempo que a galera te ama demais, você fazer isso aqui, a galera passa a te odiar imensamente, cara. É complicado. Eu não tenho muito o que falar sobre, mas eu acredito que todo mundo tem que ter sua liberdade política, entendeu? Enfim. Quando o Security Breach finalmente foi lançado em dezembro de 2021, a expectativa era imensa. Afinal, era o maior jogo da série até então, com um mundo quase aberto, gráficos avançados e um elenco expandido de animatronics. Só que o jogo chegou repleto de bugs, quedas bruscas de FPS, texturas que não carregavam e IA dos inimigos quebrada, além de problemas na narrativa e cortes de conteúdo. Embora a Steelwall Studios tenha prometido atualizações, a recepção inicial foi extremamente dividida, com muitos elogiando a ambição do projeto, mas criticando a falta de polimento. Essa polêmica se prolongou por... rapaziada, os caras lançaram o jogo completamente cagado e quebrado, né? Pior, pro Play 5, pro PC. Foi absurdo. Meses, e ainda hoje é lembrada como um exemplo de lançamento apressado na franquia. Pois é, galera, isso que eu tava falando. Em todo jogo que ele é apressado, ele dá ruim, cara. Tipo Cyberpunk. E é o mesmo que acontece aí com esse FNAF, cara. É apressado por conta do público, da pressão, dos desenvolvedores, entendeu? A própria empresa que vai lançar, e aí dá ruim, cara. Lança tudo quebrado. FNAF Plus. FNAF Plus, parte do projeto oficial Fazbear Funverse Initiative, tinha tudo para ser um grande marco, um remake sombrio e mais realista do primeiro jogo. Quando o primeiro trailer foi divulgado, o público se dividiu. Alguns amaram o tom mais pesado e a estética mais perturbadora, enquanto outros acharam exagerado e distante do espírito original de FNAF. Mas no geral, todos queriam jogar o jogo. Só que o desenvolvedor desse jogo, chamado Pinsnon, começou a falar mal do jogo Security Breach em lives e fazer várias críticas à franquia FNAF, o que pegou bem mal e fez o Scott cancelar o projeto. Pois é, cara, é um tópico assim meio sensível. Eu curto mais essa pegada mais VHS. Inclusive tem vídeo de VHS no meu canal aí, se você quiser dar uma olhada. Marketing. FNAF Help Wanted. Eu vou parar de pausar o vídeo, tá? Porque eu sei que é chato. Help Wanted, lançado em 2019, foi um marco por trazer FNAF para a realidade virtual. Porém, o preço cobrado na época, especialmente para o público de PC VR, foi alvo de críticas, considerando alto demais para o conteúdo oferecido. A polêmica cresceu quando DLCs pagos começaram a ser anunciados, levando parte da comunidade a acusar a Steamwall de querer transformar FNAF em uma franquia focada em extrair o máximo de dinheiro possível de cada título. Apesar disso, Help Wanted acabou sendo elogiado pela qualidade geral e por expandir o universo da franquia. Hate contra a comunidade chip. O chip de personagens de FNAF é criar relacionamentos fictícios entre animatronics. Então, velho, cara, comunidade de chip, tá? Você que chipa, o Teddy Fred Beer com o Foxy. Mano, vai se tratar. Ou personagens humanos. E isso é uma das áreas mais controversas do fandom. Para alguns, é só meme. Já para outros, é um desrespeito à franquia. Em alguns casos, algo moralmente questionável. Especialmente quando envolve Rule 34 de animatrônico. Meu Deus do céu, vamos se tratar, amigos. Personagens infantilizados. A tensão aumentou quando fanarts e fanfics explícitas começaram a circular, levando a discussões bem questionáveis em fóruns de FNAF.
Camada 2. FNAF não é pra criança. Desde o sucesso no YouTube com vídeos de gameplay coloridos e produtos oficiais para todas as idades, FNAF passou a ser consumido por um público mais jovem. E isso gerou um debate constante. Seria a franquia realmente voltada para crianças ou isso foi apenas uma consequência do marketing e da comunidade? Muitos apontam que, apesar no início, não era pra criança, com certeza. Na verdade, eu acho que não é até hoje pra criança. Porque se tu for pegar a história de FNAF, é uma parada muito macabrona, assim, entendeu? Tipo, a parada de entendeu? É uma parada muito sinistra. Com certeza, definitivamente não é pra criança. Porém, você vende muito quando faz os bonequinhos coloridos, então é difícil. Apesar da estética bonitinha que FNAF veio tendo nos últimos jogos, o conteúdo sempre foi sombrio e pesado, envolvendo assassinatos e temas adultos. E existem muitas críticas pelos jogos terem a classificação etária baixa. Lore complicada demais. Uma das maiores marcas de FNAF é a narrativa fragmentada, cheia de segredos e pistas escondidas. Mas parte da comunidade acredita que essa complexidade é, em parte, intencional e exagerada para criar especulação e manter a franquia sempre em alta, não deixando ela morrer. Criador Hoje, por enquanto, que esse cara tava falando assim, antigamente a lore era melhor, entendeu? Eu acho assim, por que a lore era melhor? Porque tinha mais mistério, sacou? A gente ficava teorizando, era teoria atrás de teoria. Hoje, como a história já tá se desenhando para um desfecho, fechou aquele arco do William Afton, fechou tudo agora começou o arco aí do Gregory, da Vane, da Vanessa, entendeu? É uma nova estação aí de FNAF. Porém, eu acho que, cara, o mistério tem que voltar, entendeu? Porque era um mistério que deixava a gente, assim, fissurado na franquia. Teorizar. Não dá tudo de bandeja não, cara. Tão errando, hein? Criadores de conteúdo e fãs discutem se a confusão da lore é fruto de má organização ou se é um recurso planejado para estimular teorias e vídeos virais. Independentemente, todo jogo que for lançado na franquia, em vez de esclarecer mais a lore, só deixa a teia de aranha que é a lore ainda maior. Ataques contra youtubers por teorias erradas. FNAF sempre foi conhecido por suas teorias, mas, ao longo dos anos, isso se tornou um campo minado. Muitos criadores de conteúdo foram alvos de ataques simplesmente por apresentar interpretações diferentes da lore oficial. Comentários agressivos, dislikes em massa e até tentativas de cancelamento se tornaram comuns. Em alguns casos, youtubers chegaram a receber ameaças por não seguirem a versão aceita de certos mistérios. Até o Core já fez vídeo falando sobre isso. FNAF Anime e conteúdo NSFW de... O Core chegar a fazer vídeo, o cara é o criador Master BR dessa parada, ele junto com Soulzones, enfim, a galera aí muito louca. É porque a parada é séria, entendeu? Enfim, eu tô com medo de ser cancelado, eu com meus vídeos não passa de 10 visualização. FNAF. Um dos aspectos mais controversos da comunidade são os mods e fangames com conteúdo sexual explícito, que muitas vezes envolvem os animatronics, sendo consumidos por um público muito jovem. Mas o problema mesmo é que os animatronics teriam crianças neles, então isso passaria muito dos limites. O caso mais conhecido foi Finia, ou FNAF Anime, feito pelo Mairuzo. Era uma fangame de FNAF que recriava os animatronics originais, mas com volumes absurdamente volumosos. O problema mesmo era que os jumpscares eram basicamente os animatronics se esfregando em você. O YouTube de 2018 pra cá... Velho, o nego consegue fazer conteúdo mais 18 com tudo no mundo, cara. Meu Deus do céu. Teve melhoras no bot de censura e não sobrou quase nada das fangames originais, principalmente o primeiro e o segundo jogo. Eu fiz um vídeo sobre uma vez e ele foi completamente capotado pelo bot. FNAF AR e a falta de suporte. FNAF AR Special Delivery trouxe animatronics diretamente pro mundo real via realidade aumentada. Porém, o entusiasmo virou frustração. A Illumix, desenvolvedora do jogo, passou longos períodos sem atualizar o conteúdo e sem corrigir bugs que comprometiam a experiência. A comunidade acusou a empresa de abandono do projeto, especialmente depois que novas adições começaram a se limitar a reskins e eventos repetidos. Com o tempo, o jogo se tornou um exemplo de oportunidade desperdiçada. Em 2024, eles fecharam o projeto de vez. Camada 3. Pizzaria real oficial de FNAF. No lançamento de FNAF 4, nos códigos do jogo tinha um número que, por coincidência, era um número de telefone de uma pizzaria. Vendo isso, os fãs pensaram que essa era a pizzaria real de FNAF e começaram a fazer ligações pedindo se era mesmo a pizzaria de FNAF. E obviamente não era. A pizzaria fez alguns posts na internet falando pra pararem de ligar pra eles. E o Scott também fez um post pedindo o mesmo e pedindo desculpas, dizendo que foi coincidência apenas o número dos códigos. Cara, coincidência nada, Scott. Você é malandrinho, rapaz. Com certeza ele botou de propósito e tirou a dele. Running em 80S. Essa fangame foi incrível e promissora. Muitos youtubers jogaram e gravaram, porém o rumor saiu de que ela escondia um vírus. E quando você abria ela, parecia um aviso do Windows Defender. Até o Dalco, um youtuber enorme, falou que achava que tinha pegado um vírus. E aí o estrago foi feito. Depois de alguns testes, foi provado que a fangame não tinha vírus nenhum. Mas a imagem da fangame ficou tão manchada que os criadores dela decidiram não continuar e nem dar sequência no remake futuro que ela teria.
Scott Calton vendeu a alma. Existe uma teoria que diz que o criador do jogo vendeu a alma em troca de reconhecimento. Antes ele fazia jogos cristãos e não tinha nenhum sucesso, mas depois de fazer um jogo de terror, ele teve muito reconhecimento. Ai, galera. Meu Deus. Todo mundo que faz sucesso vendeu a alma. Ó, você tá chegando aos 27 anos aí, hein? Se for de F com 27, sabe que foi pacto. O criador artigo afirma isso, mas parece ser só um rage bait mal feito. Não faz sentido Com nenhum, certeza. com todo respeito. Plágio entre fangames. O sucesso de FNAF inspirou milhares de desenvolvedores amadores, mas também gerou casos de plágio. Alguns jogos copiaram não apenas a ideia central, mas modelos, texturas e sons. Isso aconteceu já na fangame The Return to Fred's, onde o criador pegou uma sprite do Candy pra colocar no segundo jogo, mas ele removeu quando reclamaram disso. Então deu tudo certo, mas eu vou falar dessa fangame depois. Só que eu acho que é de boa roubarem ideias ou coisas do tipo entre fangames, já que o jogo nem é original por si só. Ele já é a cópia do FNAF original. Five Nights at... Pois é, rapaziada. Cara, o FNAF, ele na verdade inventou um gênero, né? Antes de FNAF já existia? Posso estar falando besteira, não sei. Já existia algum coisa de câmera assim, de troca de câmera e ver se o bicho tá se mexendo e se protege? Eu acho que não. Enfim, tudo originado disso é uma cópia de FNAF, cara. E é isso. Freddy's 3 The Musical. Essa foi uma música feita lá em 2016, que seria o POV do Springtrap na pizzaria. A questão problemática é só uma única frase mesmo, onde o Springtrap fala: "Estou viciado em guardas, e tem muitos guardas pra mim estudar eles." Primeira teoria. Uma das primeiras teorias de FNAF foi de que a lore de FNAF se baseava em fatos reais. Acontece que em uma pizzaria nos Estados Unidos, Chuck E. Cheese, aconteceu um incidente, onde o homem entrou numa pizzaria e desviveu algumas pessoas. Havia também animatronics nessa pizzaria, e eles eram bem estranhos. Acontece que a data onde se passa FNAF 1 é 1993, o mesmo ano do incidente, o que era muito... Imagina você tá de boa trabalhando com esses robôs, velho, doido e, velho, deve ser sinistro, mano. Ainda mais depois de FNAF, você ficou olhando pra cara dele assim, vai com o bicho... muita coincidência para não ser verdade na época. Porém, o Scott Calton se pronunciou, dizendo que FNAF não tinha nada a ver com o ocorrido. Five Nights at Haunted House. Essa fangame mobile foi bem polêmica na comunidade. No geral, ela era bem simples e de qualidade questionável. Porém, o criador usou jornais de acontecimentos reais para fazer a lore do jogo, de duas mulheres que foram desvividas em 1993. Obviamente, isso foi um desrespeito enorme com os casos. E hoje a fangame não tá mais disponível para download. Camada 4, merchandising oficial. Ao longo dos anos, FNAF expandiu muito além dos jogos, criando uma linha extensa de produtos oficiais, desde pelúcias até action figures e livros. Porém, parte da comunidade critica o preço elevado desses itens, especialmente em países fora dos Estados Unidos, onde o valor pode ser até 4 vezes maior que o original por conta de importação e revenda. Essa disparidade causou alguns debates sobre exploração do público. Scott Calton nazista, algumas... Inclusive, falando em produto, cara, eu não sei se vocês estão ligados, mas a Fanta lançou uma latinha por conta do FNAF 2, né, o filme, e eu ia guardar isso como recordação, e a minha esposa tomou, jogou fora! As pessoas notaram uma semelhança grande do personagem antigo do Scott Calton com uma swastika. E depois das doações que vazaram dele apoiando partidos republicanos bem conservadores, isso deu espaço para muitas acusações. Porém, isso não parece muito lógico para mim. Venda de FNAF no mobile. O jogo foi portado para mobile há muitos anos, mas tinha um negócio bizarro. O primeiro port mobile de FNAF 1 era pago. Logo, quando você pega um jogo, você espera receber o jogo todo grátis. Só que FNAF Mobile tinha uma loja dentro dele, o que não é muito ético. Se o jogo fosse de graça, até estaria ok, mas vai saber o que o Scott estava pensando na época, né? A propósito, era vendido cheats para facilitar o jogo e algumas pelúcias dos animatronics. Ah, mas aí, velho, se vende cheat, qual que é a graça de jogar o jogo, pô? Você não sabe onde é que os bichos estão? Candyland. Esse foi um FNAF não oficial, que prometia... Primeiro vídeo do canal, rapaziada, eu falei sobre Candyland, cara. Caramba, há 1 ano atrás. Candyland. Isso é um projeto de FNAF NFT. NFT é um tipo de criptomoeda, que não deu certo pra explicar de uma forma simples. Antes não era NFT não, tá? Eles lançaram tipo um trailer super cinematográfico, todo mundo se iludiu, e aí do nada eles meteram louco, começaram a vender NFT, velho. O mais polêmico que eu achei sobre foi o design que eles usaram pra personagem da marca. Acontece que a maior parte das pessoas se interessaram pelo design dela, não pelo projeto em si. Então ele meio que acabou morrendo. Fake jumpscares. Segredos, easter eggs e jumpscares fakes eram extremamente comuns lá no início da comunidade. O jogo era 2D, então com alguns minutos no Photoshop ou no Vegas, você conseguia fazer algum easter egg fake tranquilamente. E as pessoas realmente caíam nisso achando que era real. Isso foi sendo extinto com o tempo. Eu acho que é porque a internet acabou ficando um pouco mais esperta. E também os jogos 3D e qualquer coisa, hoje em dia, levam muito mais tempo. Camada. Cara, antigamente, velho, é um PNGzão, bicho, tu editava e fazia, sei lá, qualquer coisa que você quisesse. Você botava o chacrinha no final. Assim, Jumpscare Springtrap. Logo no lançamento de FNAF 3, que seria o último jogo da franquia, as pessoas ficaram animadas com a quantidade de referências ao Springtrap e animações que eram bem assustadoras, já que ele seria um animatronic bem bizarro. Mas chegando no Jumpscare, isso decepcionou quase todos que jogaram. O jumpscare do Springtrap.
Porque é simplesmente o Springtrap se aproximando de você. Scott, vendo toda essa reação negativa, decidiu fazer mais um jogo pra fechar a franquia, FNAF 4. Ou seja, se o jumpscare do Springtrap fosse bom, tudo que conhecemos depois de FNAF 3 não existiria. Dormitabs. Essa era uma... Rapaziada, na minha opinião, o FNAF 4 é o que mais dá medo, tá? Esse é um FNAF assustador de verdade, cara. Ali é cagaço, velho. Minha humilde opinião, o mais assustador. Uma fangame nostálgica de FNAF e muito promissora. Porém, o desenvolvedor dela começou a colocar alguns fetiches ali na lore, como estudar e coisas horríveis. Piorou quando ele começou a conversar em DMs com menores de idade, sendo um completo degenerado. Porém, pelo que eu vi no comentário do YouTube, alguns amigos dele disseram que ele foi preso e depois submetido a inúmeros tratamentos psicológicos. Assim, pelo menos, ele melhorou bastante, mas agora tá afastado da internet e provavelmente não vai mais voltar. Pois é, uma vez que você cai exposto, velho, a internet não esquece, mano. Você pode esquecer, mas a internet não esquece. Esse é o caso aí do tal do general. Eu não esqueço, você não esquece. E o cara tá pra sempre. É isso. Tudo de ruim pra você, general? The Return to Fred's. Antes mesmo do lançamento oficial de FNAF 3, um desenvolvedor indie chamado Tyler criou um fangame falso chamado Five Nights at Freddy's 3, apresentando screenshots e gameplays que enganaram parte da comunidade, que acreditavam ser um vazamento do jogo real. Quando o FNAF 3 verdadeiro foi anunciado por Scott, o criador rebatizou seu projeto para Return to Fred's, para evitar problemas diretos com Scott. O jogo acabou recebendo várias sequências, Return to Fred's 2, 3, etc., mas rapidamente ganhou uma reputação. Além disso, a comunidade apontava que as mecânicas pareciam cópias mais ajustadas dos jogos originais, sem identidade própria. Embora ela realmente é uma fangame bem nostálgica, já que na época tinham alguns que não tinham dinheiro para comprar os jogos originais, e usavam The Return to Fred's como alternativa para isso. Inclusive eu fui enganado achando que era FNAF 3 na época. Eu era moleque. Teoria adulta. Essa teoria fala que o Sister Location não era seguro para crianças. O design não era atrativo para crianças. E também era um lugar perigoso pela quantidade de cabos espalhados. Alguma criança brincando poderia levar um choque ou algo do tipo. Os animatronics seriam puxados por um público adulto. Vendo o design da Balori e da Baby, talvez faça sentido. Mas diferente do que muitos pensavam, não de relações com robôs ou Rule 34, mas sim focado em piadas e atrações para um público mais velho. Porém, não houve confirmação real. E também os animatronics Funtime são feitos para capturar crianças. Então isso talvez derrube essa teoria. Mas Linha Funtime. Comenta qual polêmica faltou. Dá like, se inscreve e vira membro do canal. O homem do ruim. O homem ruim. William Afton. E até mais. É isso. FNAF teve... Rapaziada, esse foi o vídeo do Dexpo. Cara, muito da hora, muito bacana. O vídeo na íntegra vai estar aí na descrição. E é isso que a gente vai ver agora.